E aí que vem o negócio, né? Tipo assim, aí que vem a história. Agora tá tudo voltando lá, por quê? Porque eles têm que readequar o Moro e os lavajatistas para para serem uma alternativa para os progressistas. Porque o que está em jogo é isso, bicho. O que está em jogo é isso. Os caras querem reabilitar os caras para serem uma alternativa, não é para a direita, é para os progressistas. O Moro tá lá batendo ponto no Bial, não é para agradar o público do Bolsonaro, porque o público do Bolsonaro não vê o Moro ali. Eles estão tentando reabilitar isso pro chamado progressismo brasileiro. Para tirar voto não do Bolsonaro, tirar voto do Ciro, por exemplo. Então, assim, eu discordo completamente dessas análises que acham que o Moro vai estar disputando só com o Bolsonaro. Não, não, gente. Esses lavajatistas aí estão sofrendo esse rebrand aí para poder disputar voto do progressista. Porque eu fiz toda uma digressão por conta toda uma Moro alternativo. Sim, o Moro é alternativo progressista. Cara, o Moro, ele é praticamente a definição de progressista, cara. E eu sempre digo, insisto e repito, a gente tem que separar radicalmente progressistas de esquerda. São coisas distintas. São coisas muito distintas. Então, assim, o Moro, bicho, o que eles querem reabilitar o Moro não é só. O Moro não, eles não querem botar o Moro como uma alternativa ao bolsonarismo. Eles querem colocar o Moro como uma alternativa a um projeto de centro-direita. É sempre bom lembrar que a porra. Lembrou, se você picona aqui, o progressista só se for os do PP. O progressista do PP pelo menos assume o nome. Porque esse progressista, tipo, cara, vamos lá. Eu acho que vou falar isso pela última vez. Gente, a gente tem que parar com essas traduções de internet equivocadas sobre o que é progressista. Porque agora todo mundo começou a se chamar de progressista. Gente, a melhor tradução do que é progressista são os liberais dos Estados Unidos. Liberal dos Estados Unidos são os democratas. A galera que acha que é legal, que basicamente, não, a gente bombardeia o Afeganistão com drone, mata criança no Afeganistão com drone, mas aí a gente faz uma política aqui que parece ser mais afeita, digamos, à modernização dos costumes. Então a gente, porra, legaliza o aborto, mas mata criança lá no coisa com drone, tá ligado? O PSDB, gente, o PSDB na década de 90, o PSDB é um partido tipicamente progressista. Tanto que eu digo e fiz, repito, na década de 2000, o PSDB começou a tentar essa coisa mais à direitona do PSDB, foi para competir, com o PT. Porque assim, quem era a base conservadora da sociedade estava com o PT na época. Aquela história lá do Serra. Do Serra falar de aborto e tal, aquilo era para tirar o eleitorado conservador religioso. Ontem eu estava mostrando aqui, Universal com PT na época, para tirar e tomar para si. Então, essa é uma coisa que eu tô falando. O progressista, ele se parece com a esquerda hoje em dia porque o critério é só não gostar do Bolsonaro, bicho. É só não gostar do Bolsonaro. Porque quando você for ver as coisas num plano mais concreto, aí tu vai ver que existem diferenças radicais. Radicais. Por isso que eu acho muito temerário, duas coisas, né? A palavra sendo utilizada sem qualquer reflexão pelas esquerdas brasileiras. Não, somos progressistas e sei lá o quê. E essa ideia de que é muito comum nas esquerdas brasileiras atuais, especialmente entre alguns partidos, de que os democratas são de esquerda, são uma esquerda.
O quadro mais radical dos democratas é um Suplicy envergonhado, que é o Bernie Sanders, cara. Cara, o progressismo, o progressismo basicamente, o progressismo se parece com a ortodoxia marxista numa coisa que, por exemplo, a própria ideia de teleologia. O que é teleologia, né, cara? Telas é o caminho da história, vamos botar assim. É como se a história tivesse um rumo único. Então, o que acontece? Você oferece um rumo único, você se coloca como o ápice desse progresso. Né? Assim, se a história tem um rumo único, então algumas vertentes da política vão ocupar a ponta dessa história. Né? E a função dessas pessoas é trazer esse progresso para as outras. Um dos maiores problemas do progressismo, por exemplo, classicamente, é o seu próprio colonialismo, né? A própria ideia de colônia, o fardo civilizacional. O progressista, ele se vê, sobretudo, como um civilizador. Ele vê como um civilizador da política, um civilizador da... Por isso que, inclusive, isso é muito comum hoje em dia. Você vê que a ideia, a coisa como é que as pessoas... A ideia de velha esquerda como que também pegou a ideia de velha política como também pegou nas esquerdas, vai muito nessa linha também. Você tem uma certa esquerda que se vê como uma espécie de moralizadora da política, civilizadora da política. Não, porque a velha política, a velha política, a velha política... Então, esse é um dos pontos cruciais. Aí quando você vai começando a pegar assim, ok, então já tem essa problemática. Você tem essa problemática colonizadora, desses sujeitos se verem como arautos do moderno. Então não é à toa que esses sujeitos, por exemplo, eles vão encabeçar, eles vão, por exemplo, eles vão gerir a sociedade muito como... Primeiro, o progressista fala de conciliação, fala muito de conciliação. O progressista é, sobretudo, um conciliador. O progressista é um sujeito que vai pegar e, por exemplo, vai falar assim, não, no lugar de a gente criar medidas de proteção, falar assim, cara, não, o progresso científico não é uma coisa que pode ser deixado rolando solta, não, gente. A gente não pode chegar e permitir, por exemplo, que as fábricas sejam automatizadas, que os ônibus sejam automatizados, não é assim, não. Não vai encarar, por exemplo, a uberização da vida como um processo natural. Vai se colocar contra isso. Já o progressista, não. A gente pode cobrar impostos da Amazon. Tá entendendo a diferença? O progressista é o sujeito que vê diante da Amazon, por exemplo, ele vai falar assim, não, o que a gente tem que fazer é cobrar uns impostos e garantir que eles vão fazer legal, uma parada legal. A esquerda fala assim, não pode ter a Amazon. É hipocrisia, eu tô aqui na Amazon, né? Mas enfim. Me xinguem. Pô, tem anarco aí que se diz progressista. Até aí. Mas assim, por isso a parceria não vem nunca. Cara, essa é uma das diferenças. Cara, um progressista, sério, o progressismo, que se chama de progressista, no geral, é uma tradução mal feita dos liberais dos liberais estadunidenses. Porque liberal nos Estados Unidos, naquela sociedade lá, para muita gente é até falar de esquerda mesmo, né? Liberal nos Estados Unidos tem um sentido muito diferente no Brasil. Esse que é um problema, gaúcho comunista, de fato, porque o termo está muito difuso. E é isso que é uma coisa que eu falo. A gente tem que ter precisão nos termos para não fazer alianças. Assim, quando você está numa aliança frágil, uma aliança política, você sabe, eu estou numa aliança frágil. Outra coisa é você chegar e entender que tal sujeito não é o sujeito que você. Assim, você alinhar, não, somos aliados naturais. Não são. Progressista e esquerda não são aliados naturais, gente. Não são aliados naturais. Podem ser em momentos de extrema direita. Agora, fora isso, não são aliados naturais. De fato, assim, quando você vê, por exemplo, o progressista, ele não tem na luta anticapitalista a sua luta principal. Ele nunca vai ter o anticapitalismo. O que o progressista entende como anticapitalismo é uma luta para o capitalismo se tornar mais inclusivo. É o
é uma luta para o capitalismo se tornar mais inclusivo. Então, se o capitalismo se torna mais inclusivo, sei lá, para incluir uma categoria minoritária com mais, com, digamos, com melhor, sei lá, dar mais acesso, sei lá, às mulheres no capitalismo, tipo, que foi basicamente uma das, assim, incorporar as mulheres como uma força de trabalho, né, dar mais acesso financeiro às mulheres. Ao mesmo tempo, ele vai manter, por exemplo, a opressão sobre os mais pobres, a opressão sobre os mais pretos. Eduardo Leite é progressista. Exatamente, o problema do progressista, ele acredita muito na ideia, que o capitalismo ele pode ser reformado. A palavra que está procurando não é liberal, é Saulo Pacho, mas eu sou o primeiro a dizer, o progressista, o que se chama de progressista no Brasil é uma tradução do liberal dos Estados Unidos. No geral, é uma tradução do liberal dos Estados Unidos. É uma tradução de liberal dos Estados Unidos. Só que aqui no Brasil, a galera começou a achar que isso é esquerda, que ser de esquerda é progressista. Esquerda e progressista são coisas diferentes, bicho. E aí também é importante isso, porque, por exemplo, quando você vai ver. Isso é muito diferente, muito difícil, por exemplo, para você enquadrar determinados movimentos religiosos. E aí também é uma coisa que eu sempre falo. A gente fala muito do colonialismo, tem que ser decolonial e tal. Porra, a gente é decolonial pra caralho, né? Mas tenta levantar a discussão sobre direita e esquerda pra ver que se você não vai escutar, então é teoria da ferradura, é isso, sei lá o quê. Cara, a gente usa o mesmo conceito que foi criado na França há séculos atrás pra falar sobre posição política. Sacou? Então, assim, o próprio. Essa ideia de que não, porque esses são capitalistas. Gente, ser anticapitalista não é necessariamente ser de esquerda, também tem esse ponto. A questão é assim: o que você quer colocar no lugar do capitalismo? É isso. Aí, porque. Aí, por isso que eu falo que, por exemplo, uma das frases mais burras da internet é: ah, o liberal é um fascista envergonhado. Eu falei, não, são coisas diferentes. São coisas diferentes. E a pior coisa que você pode fazer é tratá-los dessa forma. E aí você fala isso, as pessoas, porque tá defendendo liberal. Não. Eu sou a favor do know your enemy. Você vai lutar contra um cara que luta boxe? Tu luta de um jeito. Tu vai lutar contra um cara que luta jiu-jitsu, tu luta de outro. Então, assim, e aí que vem o ponto, né, cara? Porque vai voltar pra Lava Jato, né? Porque, por exemplo, o Moro, cara, quem escutou o código do Russo sabe disso. Quem é pior, Moro ou Bolsonaro? Moro. Moro. Gente, o projeto do Moro, o Moro instituiu a tortura e oficializou a tortura dentro dos presídios. O projeto de segurança pública do Moro era um negócio de caralho. O cara simplesmente legalizava grupo de extermínio, basicamente, gente. Sabe? Então, assim, só que o que acontece? O Moro, ele era o candidato das direitas. Né? O candidato da galera progressista, da galera de centro-direita, da galera que só queria moralizar a política. Então, querendo recuperar essa imagem dele. O eterno retorno do bolsonarismo é isso. Porque o que acontece? O eterno retorno do lavajatismo é isso. O que está se desenhando agora não é. E por isso que eu acho que as avaliações que uma galera de esquerda está fazendo, uma galera de direita estão fazendo, o lavajatismo ele não é uma doutrina, ele não está sendo vendido, ele não está sendo produzido para ser uma doutrina de extrema direita, não. Vai competir com os eleitores do Bolsonaro. Gente, uma parcela dos eleitores do Bolsonaro não vão votar em ninguém. Se eles não votarem no Bolsonaro, eles não vão votar em ninguém. A parcela mais radical do bolsonarismo não vai votar em ninguém.
Ontem, o grande anúncio do Moro foi o quê? Foi lá o ex-coordenador do Banco Central, ex-gerente do Banco Central, né, para poder, né, para ser seu conselheiro econômico. Mesma conversa do Paulo Guedes. Mesma conversa do Paulo Guedes. O que que acontece? Estão querendo normalizar o Moro, afastar ele da história do Bolsonaro. Ontem ele conseguiu a vaga no Bial para falar disso, né? Basicamente ele foi falar disso. Basicamente ele foi se apresentar como um candidato para os liberais, para os progressistas, para o mercado.